Sabe aquela pressão constante para ter sucesso? Pois é. E junto com ela, quase sempre vem um medo profundo de falhar. Mas e se o segredo para a gente desbloquear nosso potencial estivesse justamente em olhar para o fracasso de um jeito diferente? É sobre essa ideia que a gente vai mergulhar agora. Então, vamos começar falando sobre essa tal pressão para performar. Porque, vamos combinar, ela vem de todo lado, né? É uma coisa que aperta a gente por dentro e por fora. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Por dentro, acho que muita gente sente isso. Aquele impulso de ir além, de não se contentar com a média. É quase um código interno de disciplina para dominar propriamente os próprios impulsos. É aquela ideia de que, poxa, a mediocridade pode até ser uma escolha, mas não é a nossa. É uma busca constante por um padrão pessoal mais alto. Beleza, essa é a pressão interna. Mas e a externa? Bom, aí o negócio fica sério também. O mundo profissional hoje exige um conjunto de habilidades que não para de evoluir. Coisas como inteligência artificial, análise de dados. Segundo o LinkedIn, isso já não é mais um diferencial, virou essencial. E para ter uma ideia do nível de especialização que o mercado espera, dá uma olhada nisso aqui. É um guia de referência de comandos em Python para trabalhar com dados. Parece complexo, né? E é. Mas o ponto é que isso é só a pontinha do iceberg do que é preciso saber para se manter competitivo. Pensa na camada de pressão que isso adiciona. Ok, então a gente tem essa pressão toda, interna e externa. E o que acontece quando juntamos tudo isso? Surge o nosso maior fantasma, um medo de fracassar. E é aí que nasce um paradoxo bem interessante. O paradoxo é o seguinte: a gente quer tanto, mas tanto ter sucesso, que desenvolvemos um pavor de falhar. O problema é que essa aversão ao erro acaba matando a nossa ousadia, a nossa capacidade de arriscar, que são justamente as coisas que levam ao crescimento de verdade. E é aqui que a conversa fica boa de verdade. Porque surge uma pergunta que pode virar o jogo todo. E se nem todo o fracasso for a mesma coisa? E se existirem fracassos, digamos assim, mais inteligentes que outros? Pois é, essa ideia de falhar da maneira inteligente foi introduzida por Amy Edmondson, professora da Harvard Business School. A sacada dela é genial. Ela propõe que a gente pare de ver o fracasso como um inimigo e comece a vê-lo como uma ferramenta indispensável para o crescimento. Mas o que é, afinal, um fracasso inteligente? Pensa assim, não é um erro qualquer, não é tropeçar naquilo que a gente já sabe fazer. É aquele resultado que não era o esperado, mas que acontece quando a gente está se aventurando em algo novo. É quase como o pedágio que se paga pela inovação. E a professora Edmondson deixa essa distinção bem clara. De um lado tem o fracasso básico, sabe, aquele erro por distração, em áreas que a gente já domina. Esse sim é evitável. Do outro lado tem o fracasso inteligente, que é o subproduto de um experimento bem pensado em território desconhecido, um que valeu a pena. Tá, a teoria é bonita, mas e na prática? O mais legal é que essa ideia funciona tanto para negócios de altíssimo risco quanto para nossas vidas. Vamos ver umas histórias sobre isso. Olha só o que o Thomas Edison dizia. Isso resume a mentalidade perfeitamente, né? Para ele, cada tentativa que dava errado não era um fracasso, era um dado. Era mais uma peça de informação que o deixava mais perto da resposta certa. E tem um caso mais moderno que ilustra isso de forma brilhante. É a história da farmacêutica Eli Lilly e de um medicamento contra o câncer, o Alimta. Presta atenção porque é um exemplo perfeito de um fracasso inteligente em ação. Imagina só a jornada. Nos anos 90, a Eli Lilly investiu mais de uma década e milhões de dólares nesse remédio. Chegam os testes e ele falha. Ineficaz para a maioria dos pacientes. Um desastre, certo? Não exatamente. Como o experimento foi bem desenhado, os cientistas foram analisar os dados a fundo. E lá, no meio daquele fracasso, eles acharam um padrão. O remédio funcionava sim, mas num grupo específico de pacientes com deficiência de ácido fólico. Bingo! O remédio foi reformulado e o que era um fracasso virou um sucesso bilionário. Essa história é a aula perfeita sobre os 4 critérios de um fracasso inteligente. Ele precisa acontecer em território novo, buscando uma oportunidade valiosa, ser baseado numa hipótese e, crucial, ser o menor experimento possível para gerar aprendizado sem arriscar demais. É essa a receita. Mas como eu disse, isso não é só para o mundo corporativo. A beleza desse conceito é que ele se aplica à vida. E a própria professora Edmondson conta uma história pessoal que mostra isso de um jeito bem perfeito. A história é sobre a mãe dela, a Mary, lá nos anos 50. Ela tinha saído num encontro às cegas que foi um verdadeiro desastre. Então, claro, quando apareceu a chance de um segundo encontro, ela estava com o pé atrás, né? Quem não estaria? E aqui está a chave.
O primeiro encontro, o fracasso complexo, foi um risco altíssimo, uma viagem de fim de semana inteira, um desastre. Em vez de repetir o erro, ela fez um experimento diferente. Mitigou o risco no segundo encontro, apenas um drink, um experimento de baixo risco, a configuração clássica de um fracasso inteligente. O resultado? Bom, ela conheceu o futuro marido dela. Tá vendo como funciona? E tudo isso nos leva ao ponto central. Para colocar o fracasso inteligente em prática, é preciso ter uma nova mentalidade, uma mentalidade resiliente. É preciso uma disciplina para governar propriamente, sabe? Para calar aquela vozinha que grita para a gente jogar seguro, para evitar qualquer chance de erro. É sobre gerenciar o medo do desconhecido, para de fato poder explorar novas possibilidades. E no fim das contas, o nome disso é resiliência. A capacidade de seguir em frente, de assumir riscos inteligentes, mesmo quando se está exausto ou desanimado por outros contratempos. É avançar mesmo sem força. Então fica a reflexão, qual é o pequeno experimento, o risco calculado que temos evitado por medo de falhar? Vale a pena pensar nisso, porque o nosso maior avanço pode estar escondido logo ali, atrás de um pequeno e inteligente fracasso.